Fala, meu querido, tudo bem contigo? Tranquilo? Felipe aqui na área, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. E na verdade é a primeira aula de 2022, então feliz ano novo aí pra você, que esse ano seja um ano onde você possa colher as coisas boas que você plantou no ano anterior. Eu vejo os alunos aí que tem mais tempo sempre acompanhando os vídeos aqui no canal, tá sempre envolvido nos projetos. E esse é o ano, meu caro, onde você vai trabalhar com projetos, é onde você vai trabalhar e desenvolvendo as coisas que você quer desenvolver. E se você caiu aqui de paraquedas agora, começou a aprender essa incrível ferramenta que é o SolidWorks, meu caro, nesse canal aqui você aprende Solid de graça, mesmo sem saber nem por onde começar. Eu vou te ajudar nesse percurso, então já se inscreva aí. E você que é meu aluno, cara, deixa um like aí, deixa um comentário também, vai ser muito legal ver todo mundo interagindo para saber exatamente para onde que a gente pode ir, né, durante esse ano. Eu quero trazer mais conteúdo e conteúdo direcionado para vocês. E cada aluno, ele tem um objetivo em comum, que é sempre aprender o Solid e aplicar aí para desenvolver seus próprios projetos. Então a nossa ideia é aprender o arroz e feijão do SolidWorks. E com esse objetivo, eu trouxe uma aula hoje, vamos modelar esse cara aqui. É um parafuso gabinete. Parafusos simples, aqueles de computador, você encontra bastante componentes eletrônicos. E nós temos aqui uma rosca, nós temos aqui um rebaixo. E nós temos aqui, ó, esse escariado, você vai aprender aí como que cria. Essa rosca, nós temos um comando específico que cria a rosca automaticamente aqui no Solid, só que esse cara nós vamos fazer de forma manual, para você treinar bastante esboço e também usar os comandos aqui pra gente desenvolver. Mas eu vou te mostrar alguns segredos durante o decorrer da aula. Essa aula aqui é o seguinte, não tem PDF, tá? Geralmente as aulas aí tem PDF, essa aqui não vai ter porque eu quero discorrer em cima dos modelos aqui que a gente vai utilizar para finalizar o projeto e chegar nesse resultado. Então esse parafuso aqui eu postei lá no Instagram também, conversei com a galera, pedi uma opinião. E se você não me segue, cara, lá no meu canal, aqui na verdade na descrição do vídeo, parece difícil no primeiro momento, e essa aula surgiu porque um aluno, ele fez uma pergunta para mim, ele mandou para mim uma imagem lá, que ele estava com bastante dúvida como fazer esse escariado aqui em eixo. Então eu já juntei aí uma ideia com a outra e vamos aprender na prática como que funciona, beleza? Então na descrição do vídeo aqui você encontra, cara, os grupos no WhatsApp e também no Telegram para você participar. Você vai encontrar também curso de SolidWorks se você quer realmente se especializar no Solid. E também acesso ao meu Instagram, é uma forma aí que você tem para complementar o seu estudo. Eu sempre tô postando alguma coisa nova lá com relação a projetos, ao próprio SolidWorks. E também se você quer tirar dúvidas diretamente comigo, lá é um canal aí para você conversar comigo e a gente bater um papo, tranquilo? Então vamos lá, meu cara, eu vou abrir aqui um novo projeto, uma nova peça. Primeira coisa aí, como sempre, habilito a nossa origem. Eu vou começar pelo plano frontal, então eu seleciono aqui, ó, plano frontal, venho em esboço, vou pegar um círculo, clico na nossa origem, dimensão inteligente, para inserir uma cota aqui, ó, nesse cara. Dimensão inteligente, o diâmetro dele é de 10 milímetros, é um parafuso pequeno. Agora que eu fiz o esboço, é somente ele que eu preciso inicialmente. Eu venho aqui em recursos, ressalto base extrudado. E aqui eu posso definir o comprimento dele, ó. Eu posso tanto puxar a setinha, eu vou enxergar essa régua aqui com a orientação, ou eu coloco uma cota aqui, ó, 10 milímetros, que vai ser a cota que vamos utilizar para fazer esse ressalto. Repara que a minha origem ficou bem aqui no topo, então o parafuso ele vai ser daqui para lá. E agora eu vou fazer um rebaixo aqui, ó. Eu quero fazer um rebaixo. E como que a gente faz esse cara? Eu vou selecionar um plano que corta o meio da nossa peça. Eu sempre pego no seu pé para você habilitar a origem, com o intuito de você prestar atenção nessas coisas que são detalhes, mas faz toda a diferença. Por exemplo, eu vou selecionar aqui os 3 planos e repara que eu tenho um plano frontal e eu tenho 2 planos que cortam exatamente aqui no meio da minha peça. Então eu vou pegar, no caso, o plano direito. Então eu seleciono o plano direito, clico o botão direito, normal A, dessa forma ele fica reto para você, ele fica plano. E agora eu venho aqui, ó, esboço, e vou pegar um círculo. E vou fazer um círculo mais ou menos aqui. Beleza. Dimensão inteligente, o diâmetro aqui desse cara é de 2 milímetros. Agora eu vou selecionar esse círculo, apertar o Ctrl aqui no teclado, que é assim como se eu selecionar 2 coisas de uma vez.
e eu vou selecionar essa aresta aqui de cima, ó. Selecionei, veio aqui em tangente e dei um OK. Eu vejo que tem gente aí que tem dificuldade de selecionar essas arestas. O que você pode fazer, ó? Clica aqui, ó, em estilo de exibição e troca somente para linhas. Aí você consegue enxergar somente as arestas do seu desenho. É uma forma aí para você poder selecionar. Então vou ter o normal. Agora eu venho aqui em converter entidades e vou selecionar essa aresta aqui de cima e dou um OK, porque eu quero copiar essa linha. Repara que ela já está aqui em cima. Agora eu pego uma linha normal, vou buscar esse midpoint aqui ó, do ciclo, tá vendo essa bolinha? Eu clico nela e vou até a linha aqui de cima. Beleza, agora eu pego uma linha de novo, pego esse midpoint aqui do círculo e venho até essa aresta e vou subir. Dessa forma eu fechei o esboço e agora vamos usar aqui a nossa tesoura e cortar algumas coisas que a gente não quer. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, ó, aparar entidades. Seleciona essa última opção e eu vou dar um clique aqui nesse círculo, aqui também. Repara que apagou, só que sobrou um pedaço de linha para cá, tá vendo? Ó, eu quero apagar ela também. Agora eu tenho somente esse esboço. O que eu vou fazer? Dimensão inteligente. Para definir esse cara, é somente definir aqui a distância. Eu vou pegar esse centro com relação a essa aresta e eu puxo uma cota aqui de 2,5 milímetros. Beleza, ó. Repara que ficou preto, está resolvido. E agora eu vou usar esse comando aqui, que é o comando de corte por revolução. Só que para mim usar ele, um erro aí que a galera comete, você precisa sempre selecionar algum eixo um eixo central para que haja essa revolução em corte. Por exemplo, como que eu posso fazer? Eu venho aqui em esboço, vou pegar uma linha, setinha para baixo, linha de centro. Eu clico na origem e venho até essa lateral esquerda, para fazer uma linha central aqui. Agora eu venho em recursos, corte por revolução. Repara que automaticamente ele já encontrou a nossa linha central. E eu posso só dar um OK aqui. Olha lá que legal. Acabei de pensar aqui também no outro jeito. Ó, eu vou apagar esse cara. Não precisa repetir o que eu vou fazer. Só observa o que eu vou fazer aqui para te mostrar. Eu vou apagar esse recurso. E eu tenho aqui essa linha de centro. Eu vou apagar ela também para te mostrar uma coisa. Eu tenho aqui à minha disposição, ó, eu vou no olho, setinha para baixo. Eu tenho aqui eixo temporário. Eu clico aqui em eixo temporário e ele vai mostrar para mim esse eixo. O que significa esse eixo aqui? Esse eixo, toda vez que você modela um perfil cilíndrico, ele vai te mostrar o centro dele. Seja ele um ressalto cilíndrico ou um furo. Por exemplo, ó, eu vou fazer um furo bem aqui, só para você observar, colocar ele passante. Ó, eu fiz um furo aqui. Repara que ele habilitou também um furo aqui dentro, porque eu tenho um perfil cilíndrico e dentro desse perfil eu sempre vou ter um eixo. Então o Solid, quando você vem aqui no olho e você habilita, você consegue enxergar isso aí. E esses eixos você consegue usar ele tanto para fazer esboço, também alguns recursos, e principalmente aí na hora da montagem. Às vezes você tem alguns componentes, você precisa centralizar eles e você pode usar esses eixos aqui para fazer esse recurso. Deixa eu fazer o teste se esse esboço ele funciona com corte por revolução. Ó. Corte por revolução, ele pede um eixo, eu vou selecionar esse cara, dou um OK e olha lá, ele fez o corte do mesmo jeito. Tá, Felipe, entendi, mas qual que é a forma certa de fazer? Eu uso essa estratégia ou faço aquela linha igual você fez? Eu, Felipe, sempre gosto de fazer aquela linha, tá? Porque é uma forma de você ter controle 100% do seu desenho. Então eu já prevendo o que eu vou fazer no final, eu já deixo no esboço pronto tudo que eu preciso ali para o recurso. Então eu tô te mostrando esse cara aqui só para você ter essa noção e saber que é uma opção aí para você caso você precisa, beleza? Então ó, eu vou desabilitar aqui esse cara, ocultar ele, vou tirar também esse furo aqui que eu fiz. E vamos seguir. Só para você não ficar cabreiro aí, deixa eu abrir aqui o esboço, ó. Eu posso muito bem criar aqui a linha de simetria normal e ele vai manter ainda o corte por revolução, só que eu usei o eixo de centro que foi habilitado ali para mim. Tranquilo? Então, ó, tá pronto aqui. Eu vou fazer alguns chanfros aqui na parte de cima. Vou pegar um fillet, setinha para baixo, chanfro,
Seleciono essa face, eu seleciono essa aresta aqui e essa face, ó. Eu tanto posso selecionar a aresta quanto a face aqui nesse caso. Por exemplo, ó, apago a face, ou eu seleciono a aresta, ou você seleciona a face. Beleza, ó, esses 3 chanfros. O chanfro é de 45 graus e a medida aqui 0,5, meio milímetro. Tranquilo? Então dá um OK e pronto. Agora vamos começar a fazer o nosso escariado aqui na parte de cima. E é um recurso aí que geralmente a galera do torno, que trabalha com centro de usinagem em torno, manja bastante. E sempre me pergunta como fazer essas coisas aqui no Solid. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, eu vou criar um esboço e fazer uma espiral de referência, como se fosse um caminho que eu vou seguir com o meu esboço, ó. Só para você entender, vamos lá. Eu vou selecionar essa face. Com a face selecionada, eu abro um novo esboço. Agora, aqui nessa face, eu quero criar um círculo que seja do mesmo diâmetro que esse cara aqui, ó, externo. Eu tenho 2 opções para fazer ele. Olha a primeira, não precisa repetir, só segue na segunda, ó. Eu vou pegar um círculo, eu clico aqui nessa origem. Ou eu coloco um diâmetro dele que seja igual àquele, que no caso aqui é 10 milímetros. Ou eu posso selecionar esse cara, selecionar essa aresta aqui de trás e dizer que é com cordial. Ou uma terceira opção, eu falei que eram 2, né? Acabou que veio 3. A terceira opção, que é a melhor, a mais inteligente, é a seguinte. Aqui, ó, converter entidades. Seleciona converter entidades. Aqui ele está pedindo alguma referência, eu vou selecionar essa aresta e eu dou um OK. Olha o que ele fez, ele copiou automaticamente aqui um círculo e eu nem precisei inserir cota e adicionar relação nenhuma. Então esse recurso converter entidades, ele tem essa facilidade de criar entidades para você. Entidade, não sei se você sabe, mas são esses círculos, são as linhas, triângulo, tudo que é 2D aqui no Solid a gente chama aí de entidade. Beleza, ó, fez esse cara, agora eu venho em recursos, curva, e aqui eu tenho hélice e espiral. E agora eu posso configurar algumas opções aqui da hélice para que a gente possa definir um caminho para o nosso modelo, ó. Vamos lá. Primeira coisa, definindo por passo e revolução, esse aqui que a gente usa para fazer rosca, e nesse caso eu vou usar altura e passo. Aqui na altura eu vou colocar 10 milímetros e aqui no passo eu vou usar 30 milímetros. Aqui eu posso definir sentido horário ou anti-horário, no caso eu vou seguir o sentido horário. E aqui também o ângulo inicial, que no caso é 90 graus e você mantém aí 90 graus. Agora repara numa coisa, deixa eu te mostrar, ó. Tá vendo esse perfil aqui, amarelo? É um preview aí de como que vai ficar essa espiral. Esse passo aqui, se eu aumentar ele, observe o que vai acontecer aqui com esse círculo, ó. Tá 30 milímetros, eu vou colocar 50 e ele meio que reduziu, ele aumentou aqui o passo e eu tenho uma distância menor. Se eu aumentar aqui para 100, por exemplo, ele vai deixar quase que reto. Então dessa forma a gente ajusta o ângulo do escariado. Eu vou usar 30 milímetros, beleza? Então é isso, ó, 30 milímetros, eu dou um OK. Eu criei agora esse cara aqui. E o que eu preciso fazer? Criar um esboço aqui na ponta dele e fazer com que esse esboço seja aí o molde para fazer o rasgo. Então, ó, eu vou selecionar essa face, botão direito nela, normal A. Esse cara está bem aqui em cima, então eu seleciono essa face, venho aqui, abro um novo esboço, abriu. Vamos agora usar uma linha de centro, então setinha para baixo, linha de centro. Clico na origem, faço uma linha até aqui a parte de cima, ó, só para a gente ter uma referência. E agora eu vou usar um retângulo um pouco diferente. A gente tem algumas opções de retângulos aqui, ó. Eu tenho esse retângulo de canto, eu tenho o retângulo central, que eu uso bastante. Você que é meu aluno aí, você deve ver eu usando bastante. E eu tenho esse retângulo aqui que é bem legal, ó. Retângulo com 3 pontos. Eu defino aqui 3 pontos. Eu faço o retângulo aí como quiser. E nesse caso eu vou usar esse aqui, ó, paralelograma. Deixa eu apagar esses caras aqui em cima, que não vamos usar em nada. E eu vou usar a última opção, paralelograma. Seleciono ele.
Agora eu dou um clique, arrasto para cima um pouco inclinado assim, ó, e vou puxar para baixo. E clicar de novo. Então eu fiz essa geometria aqui, ó. Agora vamos lá. Eu vou pegar uma linha de centro, eu clico aqui nesse ponto, clico nesse, pego a linha de centro de novo e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vamos inserir algumas referências nele. Eu seleciono essa linha de centro e digo que ela é horizontal. E esse cara aqui, ele vai ser vertical. Beleza. Dimensão inteligente. O ângulo entre essas duas linhas vai ser de 90 graus. Agora eu seleciono essa linha aqui, aperto o Ctrl no teclado e clico aqui nesse ponto. E eu defino aqui, ó, ponto médio. Beleza. Agora vamos definir o lado dele. Dimensão inteligente. Eu clico aqui nessa aresta e eu tenho 0,25 milímetros. Esse aqui vai ser o nosso esboço. E ele está bem aqui no caminho na hélice, tá vendo? Agora, qual que é o passo? Eu vou confirmar aqui esse esboço. Venho em recursos. Corte por varredura. E ele pede para mim selecionar um esboço. Inclusive, ele já achou aqui, ó. Clica no esboço. E agora ele pergunta qual que é o caminho. E no caso, o caminho vai ser esse cara. Aí eu dou um OK. E pronto. Olha lá, ele fez aqui o primeiro corte. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no sentido anti-horário, porque eu quero um corte desse ao contrário. Aí como que eu faço isso? Tá vendo essa hélice espiral aqui? Eu vou ocultar ela, porque senão ela fica aparecendo o tempo todo pra mim. Eu não quero ficar vendo ela. Botão direito, ocultar. Agora vamos aqui de novo. Eu vou selecionar essa face. Abro o novo esboço. Venho aqui em converter entidades. Seleciono essa aresta, eu dou um OK. Repara que ele converteu, só que ele deixou o corte aqui, ó, desse rasgo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta e ligar com a outra. Aí ele fecha o círculo perfeito. Agora é só vir aqui em recursos, curvas, hélice e espiral. Ele manteve, o Solid ele sempre mantém a última configuração que foi feita. Então, como a gente fez esse rasgo aqui, ele já buscou a mesma configuração. Aí qual que é o macete? Eu só inverto aqui o sentido, ó, sentido anti-horário. Aí ele vai para o outro lado. Agora eu dou um OK e pronto. Outro macete também, eu não preciso desenhar novamente esse esboço aqui que a gente fez. Eu posso usar o mesmo esboço para fazer outro recurso. Vamos lá, ó. Recursos, corte por varredura. Aqui ele pede para a gente definir o esboço. Eu abro a árvore de projetos e eu abro essa varredura aqui, ó, e seleciono esse esboço, que é o mesmo. Agora, aqui no caminho, eu seleciono esse caminho e eu dou um OK. Beleza. Eu vou clicar aqui na hélice e dar um ocultar nela. Eu tenho esses dois caras. Agora, o que eu faço? É só usar uma ferramenta que a gente tem para multiplicar esse recurso aqui dentro. Eu vou selecionar essa primeira varredura aqui na árvore. Agora, aqui em padrão linear, setinha para baixo, eu venho em padrão circular. Ele vai pedir para mim um eixo ou alguma face circular para usar como referência. Eu posso só clicar nessa face. Aqui eu deixo espaçamento igual, então ele vai considerar aí 360 graus. E vou colocar a quantidade aqui, ó, 50 unidades. E eu dou um OK. Nessa hora, meu querido, é o seguinte, o Solid aí ele pode ficar um pouco pesado, porque esse tipo de recurso, ele realmente processa aí, mas ele necessita mais de memória RAM no seu computador. Então, se você sentir que ele deu uma engasgada, deixa o Solid pensar, coça um pouco a cabeça, vai beber uma água que ele termina o recurso, beleza? E eu te aconselho também a salvar esse cara. Eu vou até fazer a mesma coisa. Eu vou desenhar aqui, ó, parafuso, aula. Por quê? Vai que você está modelando e o Solid fecha, você já tem ele salvo aí, ou acaba a energia. É uma dica de ouro aí para quem quer trabalhar com projetos. Eu mesmo já sofri bastante. Tava no meio ou no final de um projeto, de algum processo e deu pane em tudo. Eu cheguei a perder aí
Não por falta de salvar, foi por falta de backup na realidade. Queimou o computador e eu não tinha nada na nuvem, nada em outro HD, tive que refazer tudo de novo. Então serve como lição aí pra mim e também pra você. Fechou? Então, ó, eu fiz aqui esse padrão, eu vou agora fazer a mesma coisa com esse outro que está no sentido anti-horário. Eu seleciono ele, essa varredura, venho aqui em padrão circular, seleciono essa face aqui, 50 unidades e dá um OK. SolidWorks aí já deixou de pensar um pouco e olha só como que ficou o nosso resultado aqui. E caso aí esteja muito pesado para você, eu te aconselho a ocultar esses caras enquanto você modela tudo, depois você vai lá e habilita de novo, é uma opção aí para você. E uma outra forma de otimizar é você esconder as arestas. Você pode vir aqui na exibição e deixar nessa segunda, essa forma aqui fica bem mais leve aí para você trabalhar. Eu mesmo, quando eu estou trabalhando com uma coisa muito pesada, superfícies, eu gosto de modelar desse jeito aqui em alguns casos. Deixa eu voltar para o modo normal, porque para a nossa aula aqui fica mais didático aí pra gente. Beleza, ó, parte de cima feita, agora vamos criar um eixo aqui para fazer a rosca. Aí vamos lá, eu vou selecionar essa face. Eu posso vir aqui em círculo, clicar na origem. Dimensão inteligente. 5 milímetros de diâmetro. Agora vamos aqui em recursos, ressalto base extrudado. E aqui eu tenho 8 milímetros de comprimento. E eu dou um OK. Beleza. Agora eu vou fazer um chanfro aqui na ponta. Venho aqui em fillet, chanfro, seleciono essa face, eu venho aqui, defino como 0,5 esse chanfro e confirmo o comando. Quando eu faço 0,5, aqui meu diâmetro externo, no caso, é 5 milímetros. Então esse diâmetro aqui provavelmente ele vai ficar com 4. Quer ver? Ó? Avaliar, medida, e eu clico aqui nessa aresta e eu tenho aqui 4 milímetros aí de diâmetro. Então vai ser a nossa referência para criar a rosca. Eu tenho aqui algumas formas de fazer rosca no SolidWorks. O primeiro vídeo aqui do canal, se você nunca viu ele, eu tô até um pouco aí mais jovem, faz um bom tempo. Na época, o Solid ele não tinha um comando específico para rosca, então tudo você tinha que modelar na mão. É como a gente vai fazer agora, para você aprender mesmo e colocar... É bom praticar, apertar os botões aqui dentro. E agora eu vou te mostrar a forma automática aí de criar uma rosca aqui no Solid. Ó. Você pode vir aqui em SolidWorks, inserir, recursos, rosca, vou dar um OK aqui, aí ele pede, ó, seleciona para mim uma aresta, eu vou selecionar essa aresta, aqui eu posso definir o comprimento dessa rosca, qual que vai ser, vou colocar aqui 7 milímetros, na verdade 5 milímetros, põe 6 milímetros de comprimento. Aí aqui é onde entra aí o segredo. Ó. Você pode definir... Tá uma rosca M10 aqui, é uma rosca grande. Mas eu posso definir aqui uma rosca M5. Ó, precisando da norma aqui, ó. Tá em metric, tá vendo? Inch, tape e metric, dear. Eu vou definir aqui o tamanho. Procurar... Ó, M6, M1, M2. Tem M22, tá um pouco misturado aqui. E temos aqui rosca M5, M6, eu vou pegar uma M5. Ele dá uma carregada e também é um pouco demorado. Beleza, só isso. Aí eu posso dar um OK aqui, nesse recurso. E ele vai fazer pra gente a rosca. É uma rosca aí que é tranquilo, se você já sabe qual rosca vai utilizar, é só definir o eixo e você consegue aí ter uma facilidade para fazer esse tipo de rosca. E fica normal, a gente podia até fazer um acabamento aqui para melhorar, né, a entrada e saída dela, mas não é nosso objetivo. E eu vou apagar aqui esse recurso, caso você não conhecesse. Agora, se conhecer, você pode dar uma treinada aí na sua casa. Aí vamos lá, como que eu vou fazer esse cara aqui na mão agora?
O segredo é o seguinte, eu vou seguir a mesma estratégia aqui para fazer o escariado. Ó. Eu vou selecionar essa face, venho aqui, abro um novo esboço com a face selecionada, clico aqui em converter entidades, recursos, curva, hélice e espiral. Aqui nas configurações eu vou deixar como passo e revolução. E no caso eu vou usar um passo de 0,8 e revolução vai ser 10. O ângulo inicial aí é 90 graus e o sentido eu vou deixar no sentido horário. Deixar no sentido horário e eu dou um OK. Beleza, eu criei e repara que ela está na parte interna, tá vendo? Ela está para dentro do eixo, então eu preciso criar um esboço agora que eu consiga fazer esse corte e remover material. Eu estou simulando aqui como se fosse uma usinagem. Eu tanto posso fazer um ressalto de uma rosca ou eu posso retirar esse material. Eu vou seguir esse processo aí, que seria o processo de fabricação mesmo da peça. E para criar aqui o nosso esboço, eu vou selecionar o plano superior, botão direito nele, normal A, para ele ficar reto para você. Agora eu vou dar um zoom aqui, que eu vou trabalhar dentro aqui dessa parte. Vamos lá, eu vou selecionar o plano superior, eu venho aqui em linha, e eu vou fazer esse perfil aqui, ó. Eu faço uma linha reta para baixo, uma linha até aqui, uma linha reta para cima e vou fechar o esboço. Eu gostaria muito de continuar as linhas aqui, então eu vou pegar uma linha de centro, eu clico aqui nesse ponto, venho para cá e eu encontro esse outro ponto aqui, ó. Essas duas linhas eu aperto Ctrl aqui no teclado, seleciono as duas e digo que elas são colineares. E essas duas aqui também é a mesma coisa, são colineares. É como se tivesse um triângulo falso aqui, porque ele está morrendo aqui. Lembre-se, linha de construção no SolidWorks, ela só serve como referência para você fazer posicionamento, para você criar o seu esboço, mas o Solid ele só vai levar em consideração para criar um 3D, um modelo, somente as entidades que são aqui, ó, essas linhas cheias. Então, quando eu crio esse ressalto, esse cara aqui, eu não vou ter peça aqui dentro, somente nessa área onde tem um esboço fechado, beleza? É uma coisa básica aí que eu vejo que a galera tem dúvida. Então vamos lá, ó, dimensão inteligente. Eu vou selecionar essa linha e essa, definir o ângulo entre elas. Aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Essa ponta com relação a essa base aqui, ó, vai ter 0,61, que é a altura do passo. Ó, repara que deu uma bagunçada sinistra aqui no meu desenho, tá vendo? O que eu vou fazer? Sem desespero é só dar o Ctrl C. Aí volta como que estava antes, normal. Para que a gente não tenha esse problema de novo, eu acho que eu cotei errado esse cara, vamos lá. Vou pegar uma linha de centro, eu clico aqui nesse ponto e venho até esse midpoint aqui, ó. Encontrei ele, agora eu seleciono essa linha e digo que ela é horizontal. Agora sim ficou certo. E esse cara aqui vai ter 0,61 milímetros. Beleza? Dimensão inteligente. O ângulo entre essas duas linhas é de 60 graus. Essa linha aqui, ó, ela tem 0,2 milímetros. Beleza. Para deixar ela preta aí totalmente resolvida, eu preciso definir alguns posicionamentos. O primeiro deles é o seguinte, eu vou selecionar essa aresta aqui do eixo. Você pode, lembra-se que eu falei, ó, você pode selecionar desse jeito. Seleciona essa linha, aperta o Ctrl aí no seu teclado, seleciona essa linha aqui também e diz que ela é colinear. E dá um OK. Beleza. Agora eu vou selecionar essa linha aqui, que é o limite aqui do eixo, ó, e junto com esse ponto, apertando o Ctrl no teclado, sempre, e eu coloco aqui coincidente. E eu dou um OK. E pronto, ó, tá criado o esboço. Deixa eu voltar ao normal. E observa o seguinte, o meu esboço tá bem aqui na parte central, no meio, tá vendo? E ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E quando ele fizer esse movimento, ele vai encontrar a ponta da espiral que está aqui em cima. Então vamos lá, vamos fazer um teste e ver se funciona. Eu vou confirmar aqui o esboço.
Venho aqui em recursos, corte por revolução. Eu vou selecionar primeiro o esboço, é o que ele pede aqui, ó. E aqui ele pede o caminho. Eu vou selecionar esse caminho. Repara que aqui abriu pra gente algumas configurações de posicionamento. Se você seleciona essa primeira, ele vai fazer o corte, né, para onde a gente quer, só que esse meio aqui, só para vocês entenderem, ele vai tentar buscar aí todo o caminho, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Como nesse caso eu só quero cortar para um lado e o outro lado não importa, eu vou deixar no meio mesmo, mas imagina que você tivesse aí um eixo e você precisasse fazer esse corte tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui nessas configurações você consegue definir para qual lado aí vai fazer o seu corte. Então beleza, ó, tá simulado aqui, né? Eu vou dar um OK, confirmar o comando. Eu vou ocultar essa espiral. Olha como ficou bom aqui a entrada da rosca no chanfro e o final dela. Só que esse final, tá vendo que isso aqui é estranho, né? Não é normal. Como que eu resolvo isso aí, Felipe? Pelo amor de Deus. Isso aqui não existe. Você pode fazer o seguinte, ó, uma forma aí de resolver. Selecione essa face, vem aqui em esboço, clica com a face selecionada, clica em converter entidades, vem aqui em recurso, corte extrudado, aqui se coloca passante, dá um OK. E a gente simula aqui como se a ferramenta saísse, né? Fica mais bonito aí quando você olha a distância. Vamos definir o material aqui para esse cara. Eu vou colocar um material nele de, ó, botão direito ali, um 304, um aço inoxidável aí. E é isso aí, meu querido, ó, mais uma aula finalizada aqui nesse canal. Espero que você tenha aprendido aí coisas novas. E meu caro, se você quer se especializar aí com SolidWorks, quer realmente aprender de verdade para trabalhar com ele, ser um autônomo, conseguir uma oportunidade aí na sua empresa, eu tenho um curso de SolidWorks, o nome dele é Projetista SolidWorks, onde você vai ter oportunidade de ter acesso ao meu conhecimento, porque lá a gente se aprofunda bem na ferramenta, a gente desenvolve vários tipos de projetos, e isso aqui vai ser fichinha para você comparado ao conteúdo que você vai encontrar lá dentro. Então, aqui na descrição do vídeo, acho que é o primeiro link, você acaba encontrando aí a página. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim. E deixa um like, cara. Se você assistiu a aula até aqui, ó, dê o seu alô aí, confirma aí que você gostou da aula. Se você não gostou, viu alguma coisa estranha, errada aqui, você pode dar um dislike também, é sempre bem-vindo. A questão é você se posicionar e dar seu feedback, porque dessa forma eu acabo melhorando e sempre entregando o meu melhor para você. Outra coisa, acabei de lembrar, se você quer participar de algum grupo de estudos no WhatsApp, na descrição do vídeo você encontra o link aí para você se inscrever e receber o convite via e-mail. E lá tem uma galera, meu, igual você que tá querendo aprender também, cada um espalhado aí pelo Brasil e também fora do Brasil, tem alunos de tudo quanto é lugar, porque a ideia é juntar pessoas com o mesmo objetivo. Às vezes você tá numa cidade aí remota, totalmente isolado da sociedade, você quer ter contato com pessoas, você quer aprender isso aqui. E eu vejo sempre a galera se comunicando, aparece entrevistas de emprego, oportunidades de trabalho, eu solto lá dentro também. É uma forma aí que você tem para conversar, interagir e aprender mais e melhor. Fechou? Então é isso, tamo junto, vamos pra cima e até a próxima. Que Deus te abençoe.